Transformação socioambiental da realidade urbana depende de cada um de nós. A entrevista 213 do programa Vozes dos Biomas traz a experiência de Luciana Aparecida Assunção, professora de Educação Infantil e Agricultura Urbana, que vem fazendo a diferença em um terreno baldio em Mauá, São Paulo, com outros cidadãos que decidiram transformar a área por meio dos princípios da agroecologia. Carinhosamente, o espaço recebeu o nome da Roça de Lu e virou um laboratório de aprendizagem. Luciana, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. Você que é educadora infantil e também uma agricultora urbana na região de Mauá. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, né? O que mudou, né? O que você está fazendo, né? Junto com outras pessoas, né? Da comunidade, em uma área, né? Em um terreno na cidade de Mauá, no grande ABCD-MRR. Isso, primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra, né? Então, eu estou nesse espaço, lá nesse terreno, faz mais ou menos uns 4 anos e meio, mais ou menos, né? Então, mudou muita coisa. Quando eu comecei lá, acho que é 2021, começo de 2021, ele estava bem degradado, né? O capim era mais alto que eu, era muito capim, muito mato, tinha muito entulho, né? Eu acho que, assim, eu parei de contar os sacos de entulho que a gente tirou nos 60 e poucos. Então, foi muito, assim, eu só não paguei caçamba porque a gente procura fazer as coisas sem recurso. Então, a gente ia ensacando de pouquinho, levava no ecoponto, e foi tirando, foi amontoando as pedras no canto e foi roçando o capim. E como a horta é agroecológica, a gente usou o próprio capim para fazer adubação. Então, a gente começou a fazer como se fosse um suporte para a composteira, né? Porque antes eu não levava, né, o resíduo que eu coleto, o resíduo orgânico para lá. Então a gente pegou da feira, na rua tem uma feira, né, os domingos. Então a gente pegava o capim seco de lá também para juntar com o capim cortado nosso e restos de fruta. Então a gente começou a fazer uma compostagem lá, usando o capim de lá e o capim da feira e os restos orgânicos. Aí depois comecei a levar os resíduos que eu coleto aqui no meu bairro para lá. Agora está em 21 baldes, né? E assim que surgiu uma horta, a gente começou plantando mandioca, algumas mudas de banana, inhame, as punks, né? Ora pronobis, a capuchinha. Aí o espinafre já era lá nativo, porque antigamente, o pessoal os moradores antigos tinham horta lá, então nasceu alguma coisa, a ervilhaca, que é a adubação verde, né? Então nasceu muita coisa lá, e plantamos abóbora, né? E o primeiro ano a gente foi tentativa e erro, eu não entendia muito ainda eu não entendo muito bem, né? Eu sou uma estudiosa constante sobre agroecologia, sobre agricultura, né? E aí a gente, tentativa e erro, aí plantamos quiabo, não deu nada, aí começamos a plantar milho, e assim, é bem diverso lá. Tem muita coisa, tem um pouco de verdura, né? O que eu tenho menos é alface, né? Que eu quase não planto alface. De vez em quando quero comer um pezinho de alface, eu planto, mas é mais couve, vários tipos de almeirões, as punks, né? A bertalha, tem muita coisa, né? Então é bem diverso. E algumas frutas também, né? É mais ou menos esse o resumo. E o que te motivou, né? Porque na verdade você principalmente, né? Você não vai todos os dias, mas o seu sábado, como né, você estava contando para a gente, é um sábado sagrado, né? Que muda um pouco também até o aspecto mental. Então eu queria que você contasse um pouquinho, né? Quantos são, né? Os colaboradores hoje e o que mudou, né? Assim, em termos de vocês estarem fazendo essa iniciativa por lá também. Então, eu sou professora, né? Trabalho com criança de educação infantil, a minha sala tem 3 anos, então é bem desgastante, né? É uma sala com 22 crianças, então a gente chega sexta-feira, a gente está assim com a cabeça a mil, né? E eu procuro sempre estar lá nos sábados, né? Que eu falo que é sagrado, porque todo sábado eu bato cartão lá. Chego lá de manhã, não chego muito cedo, porque no sábado eu quero dormir um pouco mais, né? Aí eu chego lá por volta das 8, aí começo a limpeza, né? Tirar um potinho daqui e fazer o manejo, na verdade, que não é limpeza. Eu não gosto de limpar, deixar tudo limpinho, eu faço o manejo. Quando tem muito plantas que eu sei que vai dar trabalho ali, vai atrapalhar as outras, eu vou tirando um pouquinho, vou manejando, né? Cortando folha de banana para fazer a forração do solo, alguns capins que eu tenho lá. Então, eu faço isso, algum plantio, né?
e fico lá, e pego lá, acho que é 4 baldes que eu tenho na rua lá também, que eu já estou pegando de lá também, já abasteço a composteira, mexo na composteira, faço adubação, faço as podas quando é para fazer. Então, essa é a minha rotina lá. Fico lá até 5h30, 6 horas, eu passo o dia, né? Chego em casa cansada, suja de terra, porque é um serviço desgastante, é um serviço braçal, né? As minhas mãos é que não dá para ver, né? Tem calos. E às vezes as crianças, elas pegam, elas seguram muito, elas são muito carinhosas essa idade, elas seguram, credo, Pro, o que que você tem na sua mão? É calo de cabo de inchado. Então, eu não sou aquela, minhas unhas, eu não faço unhas, assim, minha unha é sempre curtinha, né? Ela é sempre limpinha, mas é curtinha. Eu não coloco unha de gel, eu não vou no cabeleireiro, porque eu sou aquela pro que chega na segunda-feira, eu tô cansada com o corpo, mas eu tô com a alma leve. E não fui no salão fazer unha, né? Mas que eu fiquei na minha horta trabalhando, né? Então, e voltando às pessoas, hoje tem no meu espacinho lá, é um terreno bem grande, eu acho que é uns 3.000 metros, né? Eu nunca medi precisamente, mas aí tem 2 moradores, que eles abriram uma porta, então ficou como se fosse um terreno deles, né? Tinha um muro reto, eles abriram uma porta. E aí é o morador que só ele mexe, é um senhor de idade, né? Seu Alcides, até ele caiu um tombo esses dias, coitado, está se recuperando. Tem o senhor Alex, que ele às vezes não planta muito, ele também tem problema no joelho, ele dá aula de esportes lá para o pessoal do bairro, e ele às vezes paga alguém para limpar lá um pedacinho, mas eles fazem um plantio bem convencional, eles plantam muito repolho, alface, cebolinha, né? Tem algumas frutíferas também. E aí tem o Hélio, que foi a pessoa que me convidou, né, para plantar lá em 2021. A gente trabalhava junto, né? E aí a gente se distanciou na vida, que cada um, ele se aposentou, e depois ele me ligou e falou, vamos plantar aqui. A gente pegou o trem 10 anos juntos, então o meu papo, a gente pegava o trem 4 horas da manhã, aqui em Mauá, ia para São Paulo. A gente ia daqui até lá falando de planta, e ele não sabia, não gostava, não entendia, gostava de planta, mas de tanto eu falar, ele começou a se interessar por plantas, né? Então ele me chamou para ajudar lá, falou, vamos ajudar, vamos fazer uma horta, e eu comecei assim. E aí ele está plantando esse pedaço e o meu espaço lá é mais ou menos, acho que uns 1.000 metros que ficou, né? Então a gente dividiu, não mediu nada, dividiu assim é uma horta comunitária, como se diz, né? Mas cada um planta no seu pedaço. E assim, como eu também tenho pouco tempo, né? E o meu espaço é grande, aí eu achei melhor porque a agroecologia ela traz isso para a gente, né? Que a gente precisa dividir as coisas, que a floresta ela é toda comunitária, um ajudando o outro, né? Então você está dividindo, mas todo mundo está o mesmo sol, se beneficia da mesma chuva. Então ele tem uma terra boa que a gente melhorou um pouquinho, está melhorando mais. E aí eu chamei 2 amigos, né, para ajudar também, o seu José, que ele está lá mais ou menos 1 ano, e agora vai entrar a Cris também. E ela faz temperos, então eu falei, você vai plantar, começa plantando temperinho, coisa simples, a gente vai aprendendo juntas, né? Então, aí está nessas pessoas plantando, né? Mas a gente não comercializa nada, é tudo para o consumo, né? E para dividir com os amigos, né? Às vezes tem um cacho de banana madurou, a gente divide. Tem uma mandioca que deu a mais, você divide, né? Porque tem muito almeirão, a gente divide, muita espinafre, a gente divide, né? Divide com os amigos. Então é isso. De certa forma, sim, é um mix, né, de Mata Atlântica e a questão da agricultura mesmo, né, e a segurança alimentar, né, que está envolvida também nisso. E, ao mesmo tempo, há uma questão da biodiversidade, né, que com esses, né, esses anos que foram passando, você também observa, né, a presença de aves, né, queria que você contasse um pouquinho, né, e alguns, assim, mamíferos também, né, no local, né, que Isso. também já O, flagrou. o, o mamífero que tem lá é o saruê, né? Nosso, acho que fala gambá brasileiro, né? O saruezinho. Então, de vez em quando aparece uma família, um casalzinho, já apareceu uma com os filhotinhos, né? Que eu nem sabia muito, ele cria os filhotes na bolsa, né? O marsupial, né? Que acho que chama. Então, eu achei muito lindo. E eles se alimentam, eles fazem as toquinhas, né? Se alimentam de frutas, né? Que lá já deu muita goiaba, a acerola do vizinho, né? Ele cortou o pé, mas tinha muita acerola, então os pássaros, né? A tucano aparece, né? E várias abelhas, borboletas, né? A mamangaba, deu muito maracujá lá, então é bem diverso. Tem a fruta é figo, já deu figo, a goiaba, já deu uma laranja, coisa que a gente plantou lá e tá produzindo já, né? E coisa que é rápido para produzir. Aí tem um pé agora de cambuci, que é da Mata Atlântica, nativo, tem araçá, um pezinho de araçá, está crescendo, né?
Eu tenho urucum também, né? Que eu até uso, eu sou do Paraná, aí eu trouxe lá do Paraná, da casa da minha mãe, eu já joguei as sementes lá, então eu já tenho um pezinho bem grandinho, acho que daqui a 1 ano e meio ele deve estar dando, né? Então, para fazer o tempero, né? Açafrão da terra, né? Aí gengibre já deu, vários chás, né? Hortelã, tem vários tipos de cidreira, tem uma grande diversidade. Eu tenho um mangarito também que eu comprei, acabei comprando a mudinha porque achei interessante. Aí eu pesquisei porque é alimento de indígena, né? Indígenas. Então, ele foi resgatado lá na usina de Itaipu, que acho que foi alagado, então eles resgataram a fauna e flora, e tem um horto lá, então eles estão disseminando, né, as sementes, ele é parente do inhame, né? Então tem muito alimento, né? Bem diferenciado. E esses mamíferos também vão se alimentar, né? Vão aproveitar. A gente come um pouco e deixa um pouco para eles também, né? Ah, então é muito bom, né? E ao mesmo tempo, como é que você transfere isso como educadora? Né? Porque com certeza você deve levar, carregar isso com, né, na sala de aula, né, com seus alunos. O que, que é a mensagem, né, de toda essa experiência que você tem? Sim, a minha turminha, ela é bem consciente, né? Então, eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei na escola, lá em São Bernardo, eu trabalho em São Bernardo, lá eu estou numa escola bem grande e ela tem uma mata atlântica dentro dela, que é um complexo, né? É um céu, é um complexo, então tem muita árvore. A primeira coisa, quando eu fiquei sabendo que eu sou uma professora volante, né? Que eu fico lá, posso trabalhar em qualquer sala, faltou uma professora, eu estou lá, né? São as volantes. Como eu sou funcionária nova, né? Sou formada há 2 anos e meio só, sou nova da pedagogia, né? E aí eu entrei, a primeira coisa que falava, você vai ficar em tal sala, porque a professora está afastada e você vai ficar até ela voltar. Eu falei, beleza, aí fui lá, foi comecinho de março, no finalzinho de fevereiro, comecinho de março. Na hora que eu olhei, a primeira coisa que eu olhei foi para aquele morro atrás assim, mas eu falei, nossa, Mata Atlântica, tinha uns pinheiros lá que não é daqui, mas eu vi o Manacá da Serra, aí cheio de flor, todo lindo, flor, e falei, gente, eu não acredito. Aí eu já tirei foto, mandei para minha mãe, mandei para minha irmã, então eu falei, mãe, peguei uma sala aqui, olha que legal. E aí eu já fiz o desenho no quadro para o primeiro dia de aula, né? Recebi as crianças, né? E aí quando eles entraram assustados, né? Porque eu estava assustada também, porque começando ali uma salinha nova, nem esperava que ia pegar uma salinha, eles também estavam assustados, porque 3 aninhos entrando na sala. Aí eu chamei eles para a janela, e tem uma sacadinha maravilhosa, e a gente está bem de frente ao pé de Manacá. Aí na hora que eles entraram, falou, olha, a Pro vai mostrar para vocês, aí me apresentei, né? A gente vai ver uma árvore linda. E ficou uma na cada serra. Então, ele sempre tem essa referência. Agora ele está sem flor, porque ele tem época que fica sem flor. Mas aí ele sempre, cadê a flor do Manacá? Eles aprenderam o nome do Manacá, né? Que a gente fez vários projetinhos. E também lá, como a escola tem um lanche bem natural, né? A secretaria manda um lanche natural. Eles têm bastante fruta, comem muitas frutas. Então, como eu já sempre faço compostagem desde 2008, eu não consigo comer uma banana e jogar a casca fora. Então, eu fiz uma composteirinha assim de garrafa PET, né? Bem simples, bem pedagógica, né? E comecei a falar com eles, né? Fiz algumas leituras de livros que tem vários livros que falam sobre compostagem, desenhos que falam sobre compostagem, né? E a gente primeiro fez essa parte pedagógica, depois eu entrei com a parte prática. A gente começou, eles comeram banana, a gente cortou a banana, levei faquinha de plástico para eles cortarem a casquinha da banana, eles adoraram, se sentiram adultos, né? Cortando a casca da banana. Aí colocamos lá na composteirinha, aí levei um pouco de adubo com as minhas minhocas, aí eles, no começo, acho que só 3 crianças pegaram na minhoca, não queriam pegar a mãozinha assim, falei, não vou brigar, porque não é necessário, né? Mas agora já está no segundo semestre, eles brigam porque eles querem pegar, querem levar, umas crianças pediram para levar para casa a minhoca, né? E é bacana, aí na reunião de pais, na primeira reunião de pais que teve em abril, eles já estavam fazendo, né? E esse projeto, então os pais perguntaram, né, o que você fez com as crianças querem comer uma banana, em casa come banana, não quer jogar casca no lixo, né, porque ele já sabe que a minhoca vai comer, que não é para jogar no lixo, né, porque ele já tem, acho que esse amor que eu tenho pela natureza é tão grande que acaba passando, né, então estou sempre falando para não jogar lixo na rua. Aí, através das histórias também, a gente está trabalhando lendas agora, aí tem um jabutizinho que eu ganhei de uma mãe de uma criança lá. E ela não tem o olho. Ela fala, eu vou te dar, porque ela não tem olho. Aí você pede para colocar o olho. Aí eu olhei e falei, não, eu vou trabalhar a diversidade, né? Aí contei a história que ela estava nadando lá no rio. E aí tinha um canudinho que alguém tinha jogado. Levei um canudinho, mostrei para eles, né?
E aí ela foi achar, achou que era um peixe, ela foi comer e pegou no olho dela e machucou o olho dela. Então, assim, aí eles, né, eles agora sempre lembram, né, quando eles pegam o jabuti, ele tem uma venda, assim, porque não tem no olho. Então, a gente trabalha as deficiência visual também, né? Então, tudo isso está embutido já, né? Aí, conforme eles forem amadurecendo, forem trocando de ano, na escola, forem amadurecendo, assim, pedagogicamente, eles vão entendendo, mas agora já está o conceito ali, que tem pessoas diferentes, então, e tem que cuidar do meio ambiente, porque você machuca os animais, tem animal embaixo da água, não pode jogar, porque o canudinho que a gente joga, né, na rua, ele vai para o rio, ele vai para o mar, então tem que tomar muito cuidado, né? Então, eles já são uma turminha consciente, é mais ou menos isso que eu trabalho. Muito bom. Bom, a gente está chegando nos momentos finais. Eu gostaria que você fizesse suas considerações e, de repente, uma mensagem para quem tem intenção também de fazer algo semelhante ao que você está fazendo, né? E ainda tem um temor, né? Não sabe por onde começar, né? Algumas dicas aí também. Então, o que eu digo para todo mundo é, às vezes a pessoa fala, eu não quero plantar porque não tenho tempo, tal. Tem gente que não gosta, não curte, né? Mas assim, faz a experiência, né? Você colher uma cebolinha que você plantou numa garrafa PET, num vasinho. Hoje tem lojas tão baratas aí que a gente pode comprar o vasinho, né? Então, até quem mora em apartamento, tem vários amigos que moram em apartamento, tem pé de jabuticaba, né? Às vezes não tem na sacada, mas põe no cantinho, né? Então, um pezinho de alface, tem várias plantas muito resistentes, né? O Pronobis, a capuchinha, que resiste bem, né? Então, você pode plantar e, de repente, você mora no condomínio, conversa com o síndico, né? Vamos fazer uma hortinha, né? Vamos compostar nosso lixo. Hoje tem empresas que estão ganhando dinheiro com esse lixo, né? Eu tenho aqui 21 baldes que eu coleto dos meus vizinhos, eu não cobro nada, porque só que eu sei que tem pessoas, né, tem pessoas que fazem disso um negócio, porque o meu negócio, eu sou professora, né, mas tem gente que faz um negócio. Então, tem empresas que vai nos condomínios, coletam o resíduo orgânico, paga uma taxa, né? Então, mas você está ajudando o meio ambiente, né? E procurar, né? Ir ao mercado, não pegar sacola, né? Não usar canudinho, não usar copo de plástico, né? A gente precisa, vai a qualquer lugar, anda com um copinho na bolsa, né? São atitudes simples, né? Então, quem fuma, não ficar jogando bituca de cigarro na rua, né? Então, são coisas simples que a gente pode fazer, e a gente pensa assim, não vou fazer porque é tão pequeno, o que vai adiantar, né? Mas a gente, se todo mundo pensar pequeno, a gente fica grande, então a gente tem que se unir e levar para as crianças isso aí, né? Porque as crianças pegam bem isso aí e levam para o resto da vida. E o adulto já é um pouco mais difícil de virar chavinha, né? Então é isso. Bom, Luciana, obrigada, né? E um bom trabalho para você, né? Que você consiga ter vários assim seguidores, né, mirins, que futuramente também vão estar lá, né? De repente fazendo parte aí da composição aí da horta, tá? Um Sim, abraço, sim. então. Tchau, tchau. Abraço, eu te agradeço.